Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta aqui pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Você já deu uma olhada nas quentinhas da redação de hoje no site agazeta.net? As notícias de bastidores, as informações mais pitorescas da política local, você acompanha no Quentinhas da Redação, sempre com a competência de Angélica Paiva, Fábio Pontes e grande equipe de jornalismo da TV Gazeta e do site agazeta.net. Quem quer ficar por dentro dos assuntos políticos, assiste o Gazeta Entrevista e fica de olho nas quentinhas da redação também. E o nosso tema de hoje, nesse terceiro bloco, claro que o programa foi todo político, mas veja bem, você sabia que o PMN nacional está muito chateado com a postura do senador Sérgio Petecão? Pois é, mas não seria para menos. Senador que sempre prometeu elevar o PMN a um patamar a que se faria jus por conta de toda a sua história na legenda, deixou de lado as promessas do passado para entrar no projeto do PSD de Gilberto Kassab. E hoje quem vem bater um papo conosco é justamente o membro da Coordenação Política Nacional do PMN, o pedagogo Silvio Barbosa, especialista em gestão pública e presidente da executiva regional do PMN de Pernambuco. Também é membro do Diretório Nacional do partido, o PMN, que reuniu a imprensa e filiados na manhã de hoje, ali no Hotel Imperador Galvez, e já deixou claro que não aceitará ser tratado como uma moeda de troca, nem para a oposição e nem para a Frente Popular. Os membros da executiva do PMN no Estado e também filiados participaram deste evento, um grande evento do PMN em busca de filiar novos membros para o partido, trazer de volta outros que se perderam pelo caminho, convencer as pessoas de que o PMN tem um projeto para o Acre e muito mais. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Alan Henrique. Tudo bem? Tudo jóia. Satisfação tê-lo aqui. Tranquilo, viu? satisfação é nossa. Silvio, o PMN realmente, eu comecei aqui no nosso preâmbulo, o PMN não seria, claro, injusto se sentir trocado, se sentir chateado a Executiva Nacional do Partido por conta, eu quero entrar logo nesse assunto de sola, Perfeito. Da postura do senador Sérgio Petecão. Petecão, eleito pelo PMN, militou durante seus 15, 16 anos no partido. Perfeito. E agora está aí de namoro forte, firme, e está saindo do PMN para o PSD. Ainda não o fez por conta da existência de fato e de direito do PSD. Perfeito. A Executiva Nacional anda muito chateada com o Petecão? Eu não diria que a palavra seria chateada, eu diria que decepcionada. Eu acho que a história do Petecão no estado do Acre, a história política do Petecão, se confundem com a história do PMN. O Petecão sempre teve total autonomia sobre a legenda aqui no estado. E, naturalmente, sendo pego de surpresas, até porque o Petecão, quando decidiu ser candidato a senador, ele consultou a Executiva Nacional do partido. E naquela consulta, ele se compromete naquele momento em dizer o seguinte: olha, eu estou indo para o Senado, eu acho que é o meu momento, é a minha oportunidade, é importante. E a Executiva Nacional entendeu, até porque não cabe à Executiva Nacional do partido, o PMN, tolher o crescimento político de ninguém, qualquer pessoa que seja. E entendeu. E naquele momento o Petecão disse: mas eu estou indo, mas eu vou, certo? Não vou esquecer os meus compromissos com o PMN. Eu vou dar um deputado federal, certo, ao PMN pelo Acre. E naquela ocasião o Petecão apresentou a nossa companheira, a nossa amiga, inclusive Solange Pascoal, que foi muito bem votada. Foi muito bem votada, inclusive. Mas teve mais de 10 mil votos? Teve mais de 10 mil votos, é a primeira suplente, corre o risco, inclusive, de ser deputada pelo Acre. O bom risco para ela, né? O bom risco para ela e para o partido, inclusive. Mas eu diria que a Solange poderia realmente ter sido deputada federal se o Petecão tivesse assumido o seu compromisso. Faltou empenho do senador na campanha de Solange Pascoal? Acho que sim, acho que, vendo agora essa situação, essa sinalização clara do Petecão, essa manifestação, esse interesse de ir para um partido que surgiu na calada da noite no Brasil, está tentando se materializar, na verdade, a gente começa a juntar as pedras, ouvindo as bases do PMN aqui no Acre, ouvindo a própria Solange, certo? Os militantes, certo, ali dos municípios ali do Quinari, do senador Guelmar, e de outros municípios onde a Solange procurou percorrer todos os estados,
sentimos que faltou empenho e compromisso. Para que você tenha uma ideia, foram pouquíssimos dirigentes, certo, do PMN aqui no estado do Acre que acompanharam o projeto da Solange Pascoal, certo? Eu acho que a Solange foi colocada ali como uma pessoa que, para dar uma demonstração nacional naquele momento do compromisso com o PMN que não tinha. Eu acho que o Petecão não acreditava na Solange Pascoal. A Solange Pascoal foi que se superou e bateu na trave. E teve uma votação muito expressiva. Exato. Como é que está o PMN hoje no Acre, depois da saída de Petecão, de algumas pessoas que ele convidou também para fazer parte do projeto político do PSD, como o próprio professor Coelho, que é suplente também de senador, segundo suplente. Enfim, o PMN está reconstruindo suas bases, retomando o seu crescimento, realizando um processo de filiações. Como é que está o partido hoje no Acre, senhor? Olha, Alan, na verdade, o primeiro procedimento da Executiva Nacional foi se utilizar de um instrumento que não é um instrumento ideal para o processo democrático e para a construção de partidos, que é a intervenção. Mas se fez necessário, porque nós fomos pegos de surpresa. O partido ficou acéfalo. Ficou acéfalo, né? Na verdade, o senador Petecão, ele não só promoveu, ele não só manifestou interesse de ir embora, ele feriu, entendeu, como se fere um inimigo político, o PMN, articulando, inclusive, a saída de outros deputados, companheiros dele, certo? Deputados federais, e o próprio governador do Amazonas, o Omar Aziz. Inclusive com a visita de Kassab lá Perfeito. No Amazonas. Aí entra aquela pergunta, na sua opinião, presidente, a que o senhor atribui essa saída de Petecão do PMN? O partido se tornou pequeno para as pretensões políticas do senador, foi isso? Eu acho que só quem pode responder isso é o Petecão. Eu acho que... Foi o que ele me disse aqui no programa. É uma colocação dele. Alan, olha, eu sempre vou ajudar o PMN, foi a minha casa, eu amo o PMN, mas para mim a gente tem que agora buscar um caminho maior, temos que ver aí a possibilidade de crescer num partido muito grande, já nasce grande, mas eu continuo gostando muito do PMN, foi o que ele me disse aqui no programa. Vamos admitir que realmente esse discurso fácil, certo, fosse verdadeiro. Por que ele não construiu uma outra forma, certo? Uma outra forma de saída? Porque ele não chegou, por exemplo, se ele achou que o PMN não daria a ele, não seria mola propulsora para o projeto maior que ele quer buscar, que naturalmente seria o governo do estado do Acre. Vamos admitir que fosse isso. Por que ele não tentou construir isso com o Nacional junto? Porque ele não disse, olha, certo, é necessário nesse momento que eu acho que eu teria mais oportunidade, mas o PMN vem junto comigo, certo? Nós vamos visitar todas as bases do PMN, vamos fortalecer o processo, vamos eleger deputados federais. Por que não tentou construir? Então, esse é um discurso muito fácil, dizer que agora que gosta do PMN, que sempre vai estar junto com o PMN. O PMN não quer a companhia mais do senador Petecão. Certo? Tomara, certo, que o PSD se materialize, para que o Petecão possa realmente seguir o seu rumo, porque senão ele vai ter que ficar no PMN. Muito bem. O PMN também está negociando, e isso já é fato, não é só especulação, com o vice-governador do estado, César Messias, lá de Cruzeiro do Sul. O vice-governador anda também com alguns problemas no seu partido, o Partido Progressista, o PP, porque perdeu a presidência para o deputado federal Gladson Cameli, e Gladson Cameli leva o PP para uma postura mais independente da Frente Popular, fato que desagrada César Messias. Isso provocou um contato entre César Messias e o PMN, e esse contato está em fase de negociações, de conversas e tudo mais. O senhor confirma? Não, confirmamos sim, o vice-governador César Messias é um homem de bem, inclusive, entendeu? Gostaria de registrar. E nós fomos procurados, eu acho que a assessoria dele e integrantes do PMN mantiveram contato e tivemos um primeiro contato. Na verdade não ficou nada amarrado, foi só uma sinalização, uma conversa. O PMN vive essa situação hoje, certo, no Acre e naturalmente o senador tem as suas dificuldades naturalmente no partido que ele se encontra, e a gente trocou naturalmente ideias e possibilidades de, se no caso ele manifestar o interesse realmente de vir, aí sim nós vamos sentar e vamos discutir critérios naturalmente, certo, da vinda do vice-governador César Messias, se for o caso. Mas aí nós não podemos ficar esperando também por lideranças políticas para que o partido sobreviva no Acre. O partido tem uma história, certo? Muita gente diz, eu fui entrevistado por um colega seu e ele disse o seguinte, mas você não acha que o Petecão foi importante num determinado momento para a política aqui do Acre, para o PMN? Eu diria o seguinte, eu diria que, a princípio, quando você sabe da história e que você sabe que o Petecão estava à frente do partido, você acha que este realmente é a verdade, mas não é.
Quem construiu este partido no Acre foram pessoas que hoje estavam adormecidas, esquecidas. E quando a gente vem e visita as bases e vê as manifestações, os depoimentos das pessoas que ficaram revoltadas com a postura, certo, do senador diante do partido, certo, elas nos revelaram que elas foi quem realmente construíram o partido. Mas o senhor concorda que Petecão também trouxe pessoas para o PMN? Foi importante para divulgar o nome da legenda? Eu acho fez que emblematizou. muito também por isso. Eu acho que emblematizou, certo, o PMN no Estado. Emblematizou, mas negativamente? Não, emblematizou, não negativamente. O PMN hoje, por exemplo, no meu estado, Pernambuco, se a gente for puxar os 8 maiores partidos, o PMN estaria dentro dos 8 maiores partidos. No Pernambuco, de história dentro de Pernambuco, na história de Pernambuco, né? Na história política. Se você for puxar aqui os quatro maiores partidos que têm uma referência na história do Acre, o PMN está, certo, contido nesses 4 partidos, acredito. Eu colocaria talvez entre os 10, 12, porque estão aí mais PMDB, PT agora, o próprio PP, que veio da Arena, o PCdoB, que faz parte da... Eu acho que o PMN ficaria entre os 10. Na verdade, a análise que a gente tem, a importância que o PMN teve nesse processo, nos 18, 20 anos para cá no Acre, é uma história que ele marcou posição, inclusive tendo 4 deputados, certos, estaduais. Inclusive sendo 8, se eu não me engano, 8 anos, certo, presidente da Assembleia Legislativa. Então, marcou. O PMN está na minha opinião, entre os 10 maiores partidos nesses últimos 15, 20 anos. Perfeito. Então, é em função disso que a Nacional não pode, naturalmente, em qualquer estado, muito menos no Acre, deixar que o PMN, entendeu, perca a sua história, ou entre na contramão dela. Agora, Silvio, o PMN continua oposição no Acre ou pode mudar a sua postura política, pretende fazer alianças, pretende lançar candidatura própria a prefeituras? Como é que o PMN está? E lembrando que a comissão interventora é formada pela advogada Valdete Souza e pela suplente deputada federal Solange Pascoal. Qual é a postura do partido hoje? Na verdade, nós estamos com um processo aqui de reconstrução. A comissão interventora, ela foi feita no primeiro momento, mas nós já constituímos o Conselho Regional do Acre, Conselho Político, que integra a Valdete, a Silvia Araújo, a Solange, o Valdir aqui de Rio Branco, o professor Valdir, o vereador lá do Porto Acre, o Jorge Aldi, o nosso prefeito lá de Acrelândia, certo, o Clóvis Moretti. Então são integrantes hoje, certo, a Lene, que é uma pessoa ligada aos movimentos sociais aqui de Rio Branco, entendeu? É o conselho que está naturalmente deliberando, certo, e discutindo com as bases do partido qual é a estratégia, certo, de reconstrução do partido. No que diz respeito à oposição ou Frente Popular, é importante dizer que a forma que o partido foi gerido aqui foi nociva ao processo político. Quando o Petecão vai embora, o partido fica acéfalo e fica sem nenhuma identidade e referência. O partido não tinha uma sede legalmente constituída, o partido não tinha, certo, nenhum acervo de documentações, fizemos uma auditoria, você não tem uma ata, certo, você não tem um registro que tenha validade, entendeu? Não havia um monitoramento, uma discussão com as bases, certo, do que procedimento naturalmente político tomar no Estado. O que existia era sempre reuniões, certo, para tratar dos projetos pessoais do Petecão ou para montar chapa de vereadores ou para montar chapa, certo, de estaduais. Nunca houve uma discussão política, certo, como o partido pensa, como o PMN, o que é que o PMN pensa para a educação do Acre? O que é que o PMN pensa para a saúde do Acre? Nunca houve esse tipo de discussões, as proposições. Quais as bandeiras que o PMN iriam defender no Acre? Talvez isso também por culpa da Executiva Nacional de não ter, talvez, fiscalizado melhor essas proposições? Eu diria que nós temos, sim, uma parcela de culpa. Nós temos que admitir, mas essa parcela, ela está especificamente na luta dos partidos pequenos como partido, de sempre superar lá atrás a cláusula de barreira. Então, você vivia o estresse constante de ter que fazer... Será que o partido vai existir amanhã? Perfeitamente. Hoje não existe a cláusula de barreira, mas existem outros desafios. O fundo partidário depende da eleição do deputado federal. O tempo de televisão depende, certo, da eleição do deputado federal. O fim das coligações proporcionais. O fim das coligações proporcionais. Então, isso nos levou sempre a se preocupar com... você vai ter que arranjar um deputado federal aqui, um deputado federal ali, mas... O monitoramento foi esquecido, certo? E hoje a gente entende que você só cresce na eleição municipal, elegendo vereadores e prefeitos. Pois bem, voltando à pergunta, Alain, principal,
Qual posição política que o partido vai tomar? As bases do partido nós reunimos e decidimos o seguinte neste primeiro momento. Não dá para eu chegar, por exemplo, lá em Porto Acre, certo? Onde tem o Jorge, o nosso vereador, o Jorge Aldi, né? Lá, que é vereador de Porto Acre, que sempre esteve ao lado da Frente Popular, naquele município, e chegar agora e dizer, não, você vem aqui que você é oposição. Ele nunca foi orientado a isso, sempre deixar ele à vontade. Então, naturalmente, o vereador pode estar nascendo para o partido e morrendo para a política. Então, isso iria trazer um prejuízo nesse momento ao PMN, certo? Imensurável. Mas o partido precisa tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. Neste primeiro momento, as comissões provisórias dos municípios... Vão ouvir os seus... Já ouvimos, deliberamos. Naturalmente, eu não estou aqui para impor nada, eu estou aqui como mediador da solução, e o que foi que ficou acordado? Em cada município, as comissões provisórias vão ter autonomia de estar, certo, com as forças que eles entenderem que são melhor para o partido naquele momento. Mas isso não será uma prática, também foi dito. Não será uma prática. Será uma prática momentânea. Momentânea, até o partido em função do partido organizar novamente. Exatamente. Em função de a gente ouvir os argumentos dos companheiros de dizer que historicamente eles estavam ligados a determinadas forças e agora a gente não vai cometer essa violência política, certo? Com os companheiros que inclusive ficaram e querem ficar na legenda e trabalhar na legenda. No segundo momento, não. No segundo momento, o PMN já tem uma sede própria aqui no Estado, uma sede... alugamos uma provisória aqui no Estado, onde nós vamos nos reunirmos, certo? Traçarmos as nossas estratégias, discutir política pela primeira vez e aí sim encontrar um discurso, uma bandeira, certo? E uma uniformidade nos procedimentos políticos no Estado. No que diz respeito à capital, o Estatuto, ele diz claramente, em municípios com mais de 200 mil habitantes, o PMN tem a obrigação de ter candidatos majoritários. Então nós vamos ter, certo, candidatos majoritários aqui em Rio Branco. Já tem nomes? Temos nomes, foram sugeridos vários nomes, mas hoje o nome que une, eu senti que une toda a executiva municipal de Rio Branco é o nome da Silvia Araújo, entendeu? Militante, mais de 22 anos no PMN, aqui de Rio Branco, e nós vamos investir no nome, uma mulher, certo, na política, que é importante, mas não só por isso, mas por conta das qualidades, certo, que ela reúne para representar o PMN como candidato majoritário aqui na cidade de Rio Branco. Nosso tempo já estourou, Silvio. Se você fosse apostar suas fichas na vinda de César Messias para o PMN, que esse é um tema que mexe com a política acreana, por ser o vice-governador, você apostaria 20%, 30%, 40%, 50%, 60%? Eu apostaria 50%. 50%? 50%. Está meio caminho andado, então, para a vinda de César Messias para o PMN, e certamente, como é o vice-governador, não entraria como soldado raso, mas entraria como oficial. Estou certo? Entraria como uma referência do partido, mas com certeza com uma outra postura. Nós não vamos cometer os mesmos erros. Certo? César Messias, como um bom político entenderia que teria que respeitar as bases e seria uma gestão compartilhada. É isso que a gente espera, não só no Acre, mas em todo o Brasil. Nós temos gestões compartilhadas no partido. Gente, eu conversei aqui com o pedagogo, especialista em gestão pública, presidente da Executiva Regional do PMN em Pernambuco e membro do Diretório Nacional do Partido, Silvio Barbosa. Silvio, muito obrigado pela tua Muito obrigado, Alan. Um prazer imenso conversar contigo. O prazer foi todo meu. Sucesso para você e para o PMN. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.